Em outro vídeo eu apresentei o problema de ajuste de curvas por quadrados mínimos. Esse é o problema que surge quando a gente tem um conjunto de pontos amostrados, possivelmente pontos experimentais, então contaminados até com ruído, e a gente quer, a partir dessa nuvem de pontos, recuperar uma função contínua e melhor represente esse conjunto. Esse é um problema muito importante do ponto de vista de ciências experimentais. Num segundo vídeo, eu até fiz um exemplo de como resolver o problema de ajuste de curvas de ponta a ponta. Então eu aconselho que você veja esse vídeo primeiro, porque vai ficar mais fácil depois de entender o processo geral, que é o assunto deste vídeo agora. No problema de quadrados mínimos, a gente tem três etapas principais para cumprir, para resolver o problema. A primeira delas é a definição do espaço de aproximação. Quando a gente tem um conjunto de pontos e querem descobrir uma curva para representar esses pontos, esse problema tá geral demais. A gente tem que especificar que tipo de função eu quero determinar. Basicamente, então, isso é a escolha do nosso espaço de aproximação, a escolha de uma base para esse espaço. Existem algumas escolhas tradicionais. A mais comum é trabalhar com polinômios, o espaço gerado pelos monômios 1, x, x quadrado, até o certo grau que você acha adequado. Essa foi a base que a gente usou no vídeo de exemplo. Outra escolha possível é trabalhar com polinômios trigonométricos, funções seno e cosseno de múltiplos de x. Esse tipo de base é apropriado quando o seu dado apresenta algum comportamento oscilatório ou periódico. Uma terceira escolha possível seria trabalhar com exponenciais, tanto com potências positivas quanto potências negativas. Esse tipo de função, os exponenciais, tem crescimento ou decrescimento muito acentuado e muito rápido. Então é bom para trabalhar com dados em que tem uma variação brusca nas amplitudes. Esses três conjuntos não precisam ser vistos de forma isolada, eles podem ser misturados, dependendo da conveniência, dependendo do conjunto de dados que nós temos. E é importante dizer que a qualidade final do ajuste vai depender da escolha que a gente fizer. Uma escolha mais apropriada vai gerar um ajuste melhor no final do processo. A gente pode ver isso no exemplo. Esse é o exemplo que eu apresentei no vídeo anterior. Então, nesse exemplo, nós temos 17 pontos e lá naquele vídeo a gente tinha ajustado esses pontos usando uma cúbica. É a curva que está em branco aí nesse gráfico. Eu refiz o problema de ajuste de curvas usando agora essa base que eu estou exibindo aí. 1 cosseno de x e seno de x, cosseno e seno de 2x. Dentro do espaço gerado por essas 5 funções, esta curva vermelha é a que tem o melhor ajuste possível. Claramente a curva branca, né, o ajuste por um polinômio de grau 3 ainda era melhor. Nesse caso, dá para perceber visualmente qual das duas forneceu um ajuste melhor. Mas nem sempre isso é possível. Nesse caso, os pontos que você está vendo foram ajustados por duas curvas diferentes. A primeira, que é em vermelho, é o ajuste obtido dentro do espaço de polinômios de grau no máximo 3. Enquanto que a curva amarela foi ajustada usando polinômios trigonométricos, senos e cossenos. Visualmente, nesse caso, não dá para saber qual dos dois se ajustou melhor aos dados. Então a gente tem que usar algum critério. Para isso, a gente tem que voltar na origem do problema de ajuste de curvas por quadrados mínimos, que era determinar a curva para a qual a soma dos desvios ao quadrado é a menor possível. Então, como aqui visualmente não dá para distinguir qual delas forneceu o melhor ajuste, eu vou calcular o resíduo, ou seja, a soma desses desvios ao quadrado para a curva vermelha e para a curva amarela. Tá aí, olha, o resíduo da curva vermelha foi 2,59, enquanto que o da curva amarela 2,43. Então, entre essas duas curvas, a amarela forneceu um resultado melhor. Por isso é importante a gente escolher bem o espaço de aproximação, né? Se eu fizer uma escolha não muito apropriada desse espaço, eu vou conseguir a melhor função dentro do espaço que ajusta os dados, mas mesmo assim essa melhor função pode não ser muito boa ainda. Vencida a etapa de definição do espaço de aproximação, a gente passa para a construção da matriz φ. A matriz φ, que vai determinar depois o sistema normal,
Ela é uma matriz que tem m linhas, a quantidade de pontos amostrados, por n colunas, o número de funções na base do seu espaço de aproximação. Essa matriz ela é construída por colunas. Cada coluna é uma das funções de base do seu espaço de aproximação, avaliada em todos os pontos amostrados. Como normalmente, no problema de quadrados mínimos, nós temos muito mais pontos amostrados do que funções na base, essa matriz ela é comprida, tem muito mais linhas do que colunas. Mas não é a matriz φ diretamente que está no sistema normal, que a gente tem que resolver. É a matriz A, φ transposta φ. Essa matriz, por sua vez, ela é uma matriz quadrada, n por n. E ela tem duas propriedades importantes que se destacam. Primeiro, ela é uma matriz simétrica, quer dizer que a parte triangular inferior é igual à parte triangular superior. E ela é uma matriz definida positiva, que significa que os seus autovalores são todos positivos. A importância de saber essas duas propriedades é que existem métodos numéricos para a solução de sistemas lineares que tiram vantagem quando a matriz tem essas características. Então a gente pode aproveitar isso na fase seguinte. Então agora a última etapa é justamente a resolução do sistema normal. O sistema normal é o AC igual a B, onde a matriz A é φ grande transposta φ grande e o vetor independente é φ grande transposto Y. Esse sistema ele pode ser resolvido por vários métodos. No curso de cálculo numérico, nós vimos o método de eliminação de Gauss, que tem um custo computacional de 2/3 de n ao cubo. Mas esse método não tira proveito de nenhuma característica especial do sistema. Uma outra decomposição possível que ajuda a resolução do sistema linear é a decomposição de Cholesky. Essa decomposição ela é feita especificamente para o caso em que a matriz é simétrica e definida positiva, como é o caso do sistema normal. Como ela tira proveito dessas propriedades, o custo computacional dela é de 1/3 de n ao cubo, metade da eliminação de Gauss. Mas, de fato, a decomposição mais usada para resolver problemas de quadrados mínimos é a decomposição QR. Para uma matriz quadrada, ela custa 4/3 de n ao cubo, então seria o dobro da eliminação de Gauss, mas na verdade ela pode até ser usada para resolver o problema de quadrados mínimos, mesmo sem formar o sistema normal. E ela é a decomposição mais usada porque numericamente ela é muito estável, então ela fornece uma solução com melhor qualidade. Em situações extremas, onde mesmo a decomposição QR tenha dificuldade, aí a gente pode se valer da decomposição em valores singulares ou decomposição SVD. Essa é uma decomposição bem mais cara, mas é o que tem de melhor para resolver um problema de quadrados mínimos. Ok, pessoal, era isso que eu queria contar nesse vídeo. Até o próximo.